Então, bom dia, pessoas lindas do meu coração. Agora nós começamos aí com Ocultaria. Sou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, sou o Rafael Zen, eu sou a pessoa que está por trás do projeto Caotize-se, que tem uma ideia bem simples, né? Que é ensinar as pessoas a fazer magia. E, inclusive, dar ferramentas para que qualquer pessoa entre no mundo da magia. Então, a ideia do Caotice é facilitar. E, apesar de ter dado rolê em vários outros sistemas mágicos, o meu sistema favorito é a magia do caos. Geralmente, eu não falo só sobre magia do caos, mas é aquele sistema em que, sabe, toca o meu coração, que eu sou apaixonado, tem uma filosofia deliciosa. Então, tudo que eu falo, geralmente, passa pela perspectiva da magia do caos. No entanto, hoje eu não vou falar sobre magia do caos. Quando o Nino me convidou para palestrar aqui no Ocultaria, ele falou sobre qual seria o tema, né? Que é morte e vida e transmutação na mente mágica. Eu falei, cara, tem muito... Sim, geralmente eu não falo sobre morte. E a morte, ela teve uma importância muito grande para mim, principalmente na magia, né, no meu desenvolvimento. Então, ao invés de ficar só naquela onda de que as pessoas perguntam, né, nas lives, de que existe algo depois da morte, eu resolvi falar mais sobre como que a morte, como que a consciência da morte, da nossa própria finitude, pode ajudar a gente a ser um mago melhor. E então, eu vou contar um pouco da minha história com a morte, né? Esse ser aí que geralmente na nossa cultura a gente não fala muito sobre, né? A gente tenta fugir do assunto da morte. Mas a morte é algo que pode salvar a nossa vida. Inclusive, eu gosto muito da ideia, né, dentro do existencialismo, da gente realmente compreender a nossa finitude e principalmente sem tentar criar conforto, né, sobre a morte. Cara, afinal, todo mundo vai morrer. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E eu gosto muito da filosofia Zen, né? Eu gosto de falar igual a monja corre. Todo mundo vai morrer, que delícia. A gente vai morrer. Pronto, gente, vai mesmo. Todo mundo, todos nós. Então, essa consciência de morte, ela pode nos despertar. Então, para chegar aí em como a morte mudou minha vida, né, como essa consciência de finitude me tornou um mago melhor, eu vou começar com um pouquinho de história. Inclusive, essa história é uma história que o Nino gosta, porque foi a história que eu me tornei ateu. Muito tempo atrás, antes de conhecer qualquer coisa sobre magia, o meu primeiro ato mágico, digamos assim, ele foi dentro da filosofia. Eu li O Mundo de Sofia e alguns outros filósofos que tem no livro, né? Dei um rolê rapidinho sobre aquele mundo da filosofia, que é um mundo fantástico. E o que mais se manteve na minha mente, né? Aquilo que eu aprendi de mais importante com a filosofia foi a questionar. Então, assim, nessa época, cara, eu falei, cara, por quê? Por quê? Eu questionava tudo. Era igual o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, só que eu questionava as coisas bem mais específicas, né? Principalmente a questão da religião. Afinal, por que que eu sou cristão? Cara, eu tinha 12 anos e eu era cristão, não praticante, e acreditava em Deus, mas por quê? Quando eu comecei a fazer essas questões, eu tive uma conclusão muito óbvia, né? Que, na final, eu era cristão porque eu fui condicionado a isso. Minha família era, a sociedade é uma sociedade cristã. Então, assim, a gente é condicionado a acreditar em várias coisas ao longo da nossa vida e a gente acaba mantendo essas crenças, né? Se a gente não questiona a crença simplesmente se mantém e fortalece. Só que, felizmente, eu questionei muito rápido, né? Todas essas ideias do cristianismo, da própria existência
de um Deus onipotente, criador, e também questionei o próprio paradigma sobrenatural. Eu simplesmente falei, cara, não faz sentido eu acreditar em nada que seja metafísico, né? Eu vou me basear agora nos fatos. Então, é claro que na época eu não falava sobre paradigmas, né? Eu nem sabia o que era isso, mas eu tive uma mudança do paradigma sobrenatural para o paradigma que na época eu chamaria de paradigma lógico, que o que importava para mim agora era só aquilo que fazia sentido real, né? O factual, o lógico. E foi assim que eu virei ateu, né? Antes de conhecer a magia, eu fiz essa transmutação mental ali nessa área de crenças e destruí todas as crenças que eu tinha sido condicionado ao longo da vida. Então, assim, me tornei ateu, cético e nada de sobrenatural. O que importa agora é focar naquilo que existe, naquilo que eu posso ver, que eu posso provar. E essa mudança mental que eu tive nessa época foi, assim, fantástica, porque quando eu entrei na magia, eu já entrei livre de todas as crenças anteriores. Então, assim, foi muito mais interessante. Porque geralmente o que acontece? Quando a gente entra na magia, a gente traz todas as nossas crenças, né? A gente acaba adaptando aquilo que a gente aprende às crenças que a gente tem. Mas eu entrei sem crença em nada de sobrenatural. Então, assim, foi muito, muito, muito bacana. E é nessa onda também que vem sobre um dos maiores questionamentos do ser humano, que é sobre a morte. Afinal, eu já não acreditava em nenhum tipo de questão sobrenatural, metafísica, religiosa, e onde que a morte se encaixa nisso? Afinal, nós somos condicionados a ter algum tipo de conforto para o que vem depois da morte. O cristianismo ele vai te dar o paraíso. Quando você entra na área do misticismo, geralmente as pessoas vão falar sobre reencarnação, né? Sempre existe essa tentativa de confortar a gente sobre essa questão. Porque, afinal, o nosso maior medo, né, é o medo da morte. Isso está impregnado no nosso DNA mesmo. Nosso corpo, biologicamente, ele anseia pela vida. Ele foge da morte de qualquer jeito, ele quer sobreviver. Então, esse instinto de preservação, ele acabou criando vários problemas, né, se ramificando em várias questões. Então, o nosso medo da morte ele acabou criando, se ramificando para outros medos menores, né, que todos vão levar para a área de insegurança, seja insegurança amorosa, financeira, ou qualquer tipo que seja. Tudo isso está enraizado nesse medo da morte. Então, eu percebi o seguinte, que quando as pessoas elas tendem a aceitar algum tipo de vida após a morte, justamente para não pensar sobre isso, para não pensar sobre a morte. A morte é algo que vai acontecer em algum momento comigo, mas lá no futuro, lá longe. Eu ainda nem sei quando que a morte de fato vai bater na minha porta. Então é algo que a gente não pensa muito e geralmente a gente deixa esse conforto de reencarnação, de paraíso, de outras dimensões, ou de, sei lá, virar um fantasma numa casa e ficar assombrando as pessoas. Mas, dentro do meu paradigma, já não existia mais nada sobre isso. Eu abracei essa ideia de que a morte é o fim completo da nossa existência, da nossa consciência. Não há nada depois. E para muita gente isso pode ser incômodo, né? Afinal, cara, vai acabar, você acabou, como assim? Mas para mim ele foi um conforto. Muito provavelmente porque eu estava estudando filosofias da área oriental, né? Budismo, taoísmo, e eles tratam a morte de uma forma bem diferente da gente. A morte para eles é uma libertação, é você voltar ao tal, é você realmente se dissociar, né? O seu ego diluir. Então, assim, não é algo que é problemático. Já aqui na nossa cultura
ocidental, a morte ela é uma vilã, né? Afinal, ela leva os nossos entes queridos e ela vai nos levar em algum momento. Mas voltando, então a primeira coisa que eu aprendi ali, nesse rolê sobre a minha própria finitude, é que acabou, acabou. Eu vou morrer, minha consciência já era, e não tem problema, né? A questão é, vou fazer a minha vida valer a pena. Essa que é a minha ideia. A primeira coisa que eu aprendi foi isso. Cara, se eu vou morrer um dia, eu tenho que fazer a minha vida valer a pena. E isso me seguiu ao longo do meu estudo de ocultismo, né? Eu sempre mantinha essa ideia bem acesa da morte na minha mente. E é claro que me aprofundei nisso no existencialismo, seja em Sartre, mas também com o Irving Yalom, né, que é um psiquiatra que eu li bastante, e ele tinha uma frase assim fantástica sobre a morte, que muita gente deixa de viver por não querer pagar essa dívida com a morte. Muita gente acaba vivendo no automático, né, deixando a vida te levar, porque o medo da morte é algo que é tão intrínseco a gente que a gente acaba com medo de fazer algo errado em vida e, sei lá, né, a vida acabar do nada. Então foi muito complicado, foi muito complicado não, foi muito interessante nessa época o rolê que eu dei sobre a morte, né, para me tornar uma pessoa melhor, viver melhor, acabar com vários medos. Mas, principalmente vocês aí que estudam ocultismo há muito tempo, vocês sabem que ao longo da nossa caminhada, a gente tem as partes em que a gente está focado, está estudando, está fazendo, está acontecendo, que a gente tomou as rédeas da nossa própria vida, mas também tem aquelas fases em que a gente adormece, né? A gente precisa de um descanso, então a gente deixa a vida nos levar, entra naquele automatismo, né? E simplesmente se torna esse construto biológico que a gente quer e fica apenas reagindo ao meio, reagindo às questões do meio, né? Eu chamo isso de fase de dormência, fase quando a gente adormeceu de novo, entrou no automático. E isso aconteceu várias vezes ao longo da minha vida. Mas nesse contexto, em 2011, aproximadamente, eu estava ali, adormecido no automático, tinha deixado as práticas de lado e aconteceu uma tragédia, né? Afinal, a gente pensa muito mais na questão da mortalidade quando acontece alguma morte próxima, né? Sempre, eu costumo dizer que a gente muda muito sempre que alguém que a gente conhece morre. Não só pela perda da pessoa, mas também pela nossa própria consciência de finitude, de que a gente vai morrer. E é claro que ao longo da minha vida houveram várias mortes de conhecidos, de parentes, mas no caso de uma pessoa que tem mais ou menos a mesma idade que a gente, eu acho que muda um pouco, né? A gente tem um susto, é algo um pouco diferente. Não é mais aquela questão de estava na hora dela e se foi. É uma tragédia mesmo, né? É uma vida que tinha tudo pela frente e ela acabou. E essa morte, nesse caso, cara, me acordou. Foi uma coisa, assim, que eu acho fantástica até hoje. Eu retomei tudo nos meus estudos de ocultismo, de magia, retomei toda a questão de autoconhecimento, de autodesenvolvimento depois disso, depois que uma pessoa próxima, mais ou menos da minha idade, morreu. Por quê? A morte, ela sempre dá um recado, né? Então, assim, a maior parte do recado, a maioria das vezes o recado cara, todo mundo vai morrer.
A nossa mortalidade está aí, cara. A gente vive e vai morrer um dia. Simples. Mas quando acontece nessa questão de acidente, né? Quando acontece essa tragédia da pessoa no meio da vida ali com seus 20 e poucos anos, quando esse tipo de pessoa, o jovem morre, aí é muito mais complexo. Aí você pensa, cara, veja bem, eu entendo que você sabe que vai morrer um dia, mas você ainda está achando que vai morrer daqui a 50, 60, 70 anos. Agora pensa de novo. Você pode morrer a qualquer momento. Qualquer momento. Se você morrer hoje, amanhã, você poderá dizer que viveu uma boa vida? Então, foi essas as questões que vieram até mim naquela época. Cara, óbvio que não, né? É muito difícil de você conhecer uma pessoa que fala assim, cara, eu posso morrer tranquilo porque eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Não. Quase ninguém poderia dizer que vai morrer tranquilo, que vai morrer tendo feito tudo o que achou que deveria nessa vida. E essa questão que me acordou. Essa segunda onda de existencialismo que veio até mim, quando ela apareceu, eu estava dormente, né? Eu estava assim, deixando a vida me levar, as coisas acontecendo. E então eu pensei, cara, do mesmo jeito que essa pessoa morreu, do nada, eu posso morrer também do nada. Então eu tenho que fazer alguma coisa com a minha vida. Eu não posso assim, morrer e simplesmente ter deixado de fazer um punhado de coisa que geralmente é por medo. Então eu comecei a mudar um pouco mais, né, lapidar melhor essa questão existencial dentro de mim e pensar sobre o que eu deveria estar fazendo na minha vida. Fazer algo em que eu pudesse me sentir satisfeito se caso eu morresse amanhã. Então isso se tornou um tipo de lema para mim, né, cara? E dentro do Zen, do budismo, do taoísmo, para quem já deu rolê aí nessas áreas, vocês sabem que eles têm essa relação, né, com a finitude, de que você dorme como se você fosse morrer. E aí acorda como se você fosse tivesse renascido, como se tivesse uma segunda chance. Cara, beleza, você acordou hoje, então bora fazer acontecer. E a partir dessa consciência que eu voltei a trilhar o caminho, voltei a tomar as rédeas da minha vida e principalmente voltei a arriscar. Essa é uma parte muito interessante, gente. Ao longo do nosso caminho, né, depois que a gente passa pelo autoconhecimento, depois que a gente se entende, a gente tem esse nível de compreensão que é muito legal. Mas a gente percebe que só se entender não é o suficiente. A gente tem que também mudar aquilo que a gente é e que incomoda, né? Melhor, sabe, acabar com os nossos defeitos, melhorar a nossa segurança, melhorar a nossa coragem. Então, eu comecei a trabalhar nessa ideia. Me jogar na vida mesmo. Pensar assim, cara, se eu vou morrer um dia, cara, eu vou aproveitar. Então, a primeira fase ali não, a segunda, né? A segunda grande transmutação mental que eu fiz sobre a questão da morte foi essa. Cara, eu vou aproveitar a vida. E foi fantástico, porque eu me tornei uma outra pessoa. Há pouco tempo eu postei uma foto de como eu era antigamente, falava, cara, antes eu era um nerd tímido, e agora eu sou um caótico safadão. Foi mais ou menos nessa época, e por causa disso que houve essa mudança. Eu pensei, cara, eu não quero ter essa personalidade de uma pessoa tímida, de uma pessoa insegura, de uma pessoa que tem medo de viver. Não, pô, eu quero me jogar na vida. Eu quero pensar, pegar todos esses conselhos que a gente ouve, né, que a gente dá para as outras pessoas e viver isso, viver esses conselhos, essa ideia de, cara, o que importa é a sua coragem, é ir lá e fazer acontecer. Se deu errado, deu merda, foda-se, faz de novo.
Então isso veio muito forte nessa segunda onda existencial. E depois disso eu me tornei, assim, uma outra pessoa. Tudo que eu pude fazer de arriscado na minha vida, eu fiz só porque sim. Só porque eu queria arriscar mesmo tudo. Só porque eu queria, de fato, pensar que eu estava vivendo de verdade. É que o grande problema, né, existencial que a gente tem não é de que a gente vai morrer, mas será que a gente viveu de verdade? É essa que é a grande questão existencial que a morte nos dá. Então, assim, mergulhei nessa questão, mergulhei no estilo vida louca de viver e realmente mudei tudo que eu tinha que mudar. Foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida e eu não seria, de forma alguma, quem eu sou hoje, se não fosse todo esse trabalho que foi feito de existencialismo, além dos acontecimentos externos que aconteceram, me fizeram acordar mesmo e voltar à vida. Então, sobre essa questão da morte, eu sempre falo para as pessoas lembrarem de que elas vão morrer um dia. Existe um ditado sobre isso, né? Não sei se é mexicano, mas de aquela coisa de lembre-se que você vai morrer. E eu comecei a realmente colocar isso na minha vida. Cara, lembra que você vai morrer. Então viva de verdade. Senão você vai ficar só aí, vegetando, só no automatismo, só deixando a vida te levar, cara. Quando você lembra que um dia você vai morrer de fato, que vai acabar a sua consciência, que acabou, que não tem continue nesse jogo da vida. Então você vive de verdade. E, aproveitando, né, mas é claro que eu estava dentro de o meu paradigma ele é psicológico, biopsicossocial, ele não tem nada de sobrenatural. Então, talvez essa seja a parte mais incômoda para as pessoas que têm paradigma sobrenatural, as pessoas que acreditam que existe algo depois da morte. E eu acho isso problemático. Eu acho que eu não teria tido essa consciência de finitude se eu realmente acreditasse que, sei lá, eu fosse reencarnar, ou se eu fosse virar uma alma penada, ou se eu fosse o paraíso. Eu acho que não pensaria tanto nisso, porque aquilo que a gente coloca como acontecimento depois da morte, né, a crença que a gente cria e mantém sobre o que acontece depois da morte é uma crença que não só nos conforta, mas ela pode nos colocar numa zona de conforto mesmo. Eu costumo perceber muito que, assim, mesmo de zoeira nos grupos e tal, as pessoas pensam assim, cara, eu já desisti dessa vida, agora eu vou só esperar para a próxima. Tipo, não, porra. Aí não, aí fudeu, cara. Tudo bem, não querendo atacar a crença na vida da vida após a morte, né? Não querendo atacar a crença de quem realmente acredita nisso, mas isso tira muito da possibilidade, né, do nosso insight sobre a nossa própria finitude. Então, quando eu tirei isso, esse pós a morte, pensei, cara, a vida é só essa, eu tenho que viver a minha vida agora. Não, cara, isso foi fantástico. Né? Algo que talvez não aconteceria se eu acreditasse em algum tipo de vida após a morte. Senão eu ia, sei lá, falar igual algumas pessoas falam, cara, já desisti dessa vida, vou esperar a próxima reencarnação. Não, porra. Não, não tem reencarnação para mim. Não tem um pós-morte para mim. Minha consciência vai acabar, já era. A vida que eu tenho é essa. Então eu vou viver ela pra caralho, vou fazer essa vida valer a pena. Inclusive falavam que qual que é aquele ditado sobre a morte. Memento mori, né? Lembre-se que você vai morrer. Então, exatamente com essa ideia, com
com esse existencialismo, né? Tudo que eu aprendi de existencialismo, a minha ideia de finitude e aceitar que não vai ter nada, depois tudo isso se tornou combustível para mim. É aquela coisa bem budista mesmo, né? Que quando a gente lê alguns livros de autoajuda que tem uma questão zen ou budista, a gente percebe essa onda de cara, acordou hoje, então você tem um novo dia para viver. Vai lá e bica, faz acontecer, faz o que tem que ser feito. Não desperdice o tempo que você tem, porque afinal a única coisa que você tem dessa vida é exatamente tempo. E o nosso tempo vai acabar em algum momento. Então, assim, isso foi delicioso, fantástico. E aconteceu pelo menos uns 3 momentos muito fortes na minha vida, né? Esse último que eu falei foi assim um grande divisor de águas, mas em alguns momentos anteriores também eu tinha essa ideia de vou lá viver a vida, cara, acorda, toma as rédeas da sua vida e faz acontecer. Então isso aconteceu ao longo da vida. E um dos rituais, provavelmente é o único ritual assim que eu lembro até hoje, que é um ritual que eu aprendi com Paulo Coelho no livro Diário do Mago ou Alquimista, não sei. Sei lá, eu tinha uns 15 anos quando eu li. E quando eu li o ritual do Enterrado Vivo, cara, eu falei, cara, esse ritual é muito doido. Eu já tinha dado um rolê existencial, né? Então, eu percebi toda a energia que aquele ritual podia me dar. Então, assim que eu li, eu já fui pro quintal da minha casa, deitei lá no meio das folhas, embaixo do pé de manga e fiz o ritual, cara. Uma coisa fantástica. E eu gostaria de passar esse ritual para vocês tentarem aí. Porque muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente, cara, perde energia, perde motivação, perde o controle, entra na automação. E para esses casos, o existencialismo sempre me salvou, né? Sempre essa ideia de, cara, você vai morrer, faz alguma coisa. Então, talvez isso pode ajudar aí a vocês acordarem. E esse ritual do Paulo Coelho é bem bacana. Vou falar sobre ele, como que você faz. Qual que é a ideia, né? A gente geralmente não pensa sobre a morte, é algo que está longe, né? Que de vez em quando visita a gente, mas a gente pensa assim, cara, eu vou morrer daqui a 60, 70, 80 anos. A gente não pensa muito sobre isso. Só que acabamos por ficar numa vida automática várias vezes. Perdemos as rédeas, perdemos os controles e deixamos a vida nos levar. Então, ter essa consciência de morte de vez em quando é muito bom para a gente acordar. Esse ritual do Paulinho, ele funciona da seguinte forma. Você vai deitar, pode ser na sua cama mesmo, em algum local confortável, deitar tranquilo, com as mãos assim, como se realmente você tivesse morrido, como se você estivesse no caixão mesmo. Então você fica retinho, olhos fechados, mãos sobre os peitos e imóvel. A primeira fase do ritual é você ficar imóvel, né? Aquele momento de que quem faz meditação, quem faz questão para entrar em gnose, já sabe, né? Que é aquele momento em que você só respira e fica focado na sua respiração, no seu corpo, e mantém essa ideia, essa imobilidade, porque você está morto. Então você fica lá morto e se imagina dentro do caixão. Você está morto dentro do seu caixão, de boa, confortável lá, tranquilo, de boa, e você começa a fazer um exercício de imaginação, né? De como seria o seu velório. Então, você imagina que o seu caixão está sendo levado, mas o fato é que você morreu e está sendo levado para o seu velório. Colocam o seu caixão lá e aí você vai forçar na sua imaginação para entender
para criar aquele clima, né? Quem estaria lá no seu velório? Quais são as pessoas que realmente iriam no seu velório? Comece a imaginar as pessoas, né, realmente, visualmente, ao seu redor. E o que essas pessoas estariam falando para você? Ou sobre você? Né? Qual o tipo de interação que aquelas pessoas teriam ali no seu enterro? Elas falariam bem de você, ou falariam bem, mas de forma falsa, né? Aquela simpatia de enterro. Então, assim, você terá deixado o quê para aquelas pessoas, né? Qual que seria a última imagem que aquelas pessoas que estão ali teriam de você, né? Começa realmente a entrar no exercício imaginativo da sua própria morte, do seu próprio velório. E nesse momento você está imaginando ali como que seriam as interações das pessoas no seu velório, e você pode, assim, realmente imergir nessas questões, né? As pessoas que estão ali, nas pessoas que você deixou para trás. Mas depois você vai ser levado para a sua cova, né? Então você continua tranquilo, imóvel, imaginando como seria aquele caminho em que as pessoas vão te levar para a sua cova, para o seu local final, onde você será enterrado. E tente sentir mesmo seu caixão sendo levado lá até o fundo, as pessoas chorando ou não, né? Depende muito da sua imaginação. E também pense na primeira pá de terra caindo em cima do seu caixão. Cara, morreu, acabou, você está sendo enterrado. Então, lá na sua imaginação, acabou a vida. Aí você começa a pensar, cara, o que você poderia ter feito, né, de melhor na sua vida? E principalmente, eu acho que a grande questão que é colocada nesse momento em que você é enterrado é: o que você faria se você tivesse uma segunda chance? Se você pudesse ali ressuscitar naquele momento, qual seria a coisa mais importante para você fazer se você tivesse essa segunda chance? E aí você foca nisso e imagina o que você faria se você pudesse viver novamente, né? E aí, nesse meio, nessa imaginação ali, naquele momento em que você sabe o que você faria de fato se tivesse uma segunda chance, você finalmente acaba o ritual, abre seus braços, respira, abre os olhos e volta para a realidade. Você está vivo novamente. Inclusive, na sua imaginação, você pode colocar efeitos especiais, né? Do seu caixão explodindo, a terra indo para tudo enquanto é lugar, e aí você levantando como se fosse o Jesus que renasceu. Então, gente, depois, assim, foi fantástico, fantástico, bem, inclusive, cheio de efeitos especiais, eu morri de verdade. Mas agora eu renasci das cinzas. Então, com aquela questão que eu coloquei ali no final, né, do que eu vou ter que fazer agora, eu tenho uma segunda chance e bora fazer acontecer. E é isso, povo lindo do meu coração. Sobre isso que eu queria falar, eu dei o rolê que eu queria dar aqui, falei tudo que eu queria passar de verdade, né, toda essa ideia. Muito agradecido, Nino, muito agradecido a todo mundo aí da Ocutaria, muito agradecido a todo mundo que assistiu. Foi assim, fantástico. Agora realmente tem que dar um rolê, mas ao longo do dia eu vou tentar escutar a palestra de vocês aí e acompanhar. Muitíssimo agradecido a todos vocês e até a próxima.